nome é Luísa Janelli. Eu vou falar sobre essa transformação ágil que a gente está ajudando lá numa grande empresa de energias. Né? Por muito tempo, foi um sonho para mim estar aqui nesse lado da comunicação, né? Estar aqui no lado do palestrante no Scrum Gathering. Né? E por muito tempo não chegou nem a ser um sonho. Quando eu vim aqui em 2017, no meu primeiro Scrum Gathering, nem sonhava em estar aqui nessa posição. E aí fui evoluindo as práticas, né? Então em um momento eu comecei a pensar que seria possível estar aqui nesse lugar, até que eu apliquei. 2023 foi minha estreia aqui nesse lugar, e eu vi que realmente é um lugar que eu gosto de estar, que eu gosto de compartilhar o conhecimento por esse lado da comunicação, e estamos aqui novamente. Né? Por muito tempo também foi um sonho para mim trabalhar com o que eu gosto, com o que eu faço bem fora do país. Né? Então, eu sempre acariciei essa ideia de poder atuar numa empresa no exterior, sem deixar de fazer o que eu gosto, que é trabalhar com agilidade. Né? Então, no final de 2022, no mesmo momento que eu estava aplicando para fazer a minha primeira palestra aqui em 2023, apareceu uma oportunidade. Inclusive, quem fez o convite foi a WBrain, que é do grupo da Carnegie Global e está patrocinando também aqui esse evento. Né? Através do convite da WBrain, eu fui convidada para aplicar agilidade numa grande empresa de energia em Portugal. Então, essa empresa é como se ela fosse um misto de Petrobras com CPFL, ela tem postos de gasolina, ela extrai petróleo, ela tem postos de energia eólica e tem lojas de conveniência, tem cupons de desconto pela internet. Então, é um modelo de negócio bem diferente do que eu estava acostumada, que era banco e TI. Então, quando teve essa oportunidade, foi importante para mim por dois motivos. Porque eu poderia levar a agilidade, melhoria contínua, para um processo que na minha cabeça ia envolver, inclusive, furar poço de petróleo que leva décadas, né? E tangibilizar esse sonho que é trabalhar com o que eu gosto fora do país. Né? Então, é mais ou menos isso que eu planejei falar aqui hoje, né? Falar um pouquinho, perguntar para vocês também, né? Então, vim aqui para compartilhar com vocês essa prática que tem aí 1 ano e meio de agilidade nessa empresa lá em Portugal, mas eu vou querer saber de vocês também, então, para a gente ter uma comunicação dos dois lados, eu vou perguntar para vocês um pouquinho como é que está a agilidade no trabalho de vocês, alguns fundamentos que para a gente poder assentar sobre o que a gente vai falar no final, a jornada em si, alguns ganhos, lições aprendidas e conclusão, certo? E eu quero já também começar fazendo um pedido de desculpas, né? Por quê? Porque a gente vive num mundo volátil, né? E entre eu ser aprovado para palestrar aqui hoje e a data de hoje, aconteceram mudanças, né? Então, eu fazia parte do grupo de consultores dessa empresa, mas eu deixei de fazer parte do grupo de consultores dessa empresa. Então, no momento que eu apliquei, eu tinha certeza que eu ia ter autorização para mostrar ao Gemba, que é o que eu mais gosto aqui, quando venho nos programas assistir uma palestra, o que eu mais gosto é foto do time, print screen das coisas, ter acesso aos arquivos e tudo. Infelizmente não vai ser o caso aqui hoje, porque como eu saí do grupo de consultores que estava apoiando essa transformação ágil, eles não autorizaram que eu usasse a imagem, nem o nome, nem nada, mas não é muito difícil, vocês entrarem no LinkedIn vai ter lá, então quem quiser saber depois entre e olha. Mas eu tive o cuidado de redesenhar as coisas de uma forma que vocês vão poder compreender as estratégias que a gente usou lá, os ganhos que a gente teve lá, mesmo sem ter acesso à foto do Gemba, que isso realmente vou ficar devendo. Então, começo aqui já fazendo um pedido de desculpas para vocês. Tá? O mundo é muito volátil, né? Então é mais uma amostra de que antes de ir para lá, eu fiquei 19 anos no mesmo emprego, e foi 19 anos no emprego, e em 2 anos eu já troquei 2 vezes de empresa. Então, para quem está aqui pode não ser muita coisa, mas isso para mim é uma mudança muito grande de paradigma e de como que
que é essa vida, né? Então, quem puder, eu queria saber de vocês como é que está as práticas de vocês na empresa que vocês estão trabalhando no momento. Tá? Inclusive, estou fazendo um mestrado em gerenciamento informático, então vou ajudar esses dados, vou ajudar para minha pesquisa, então quem puder pode responder. Mas eu queria saber as principais práticas que vocês estão aplicando no trabalho de vocês atualmente com agilidade. Tá bem? E aí vocês podem preencher, são poucas perguntas, a gente vai avançando. E aí, eu vou dar um pouquinho de contexto dessa empresa, né? E aí vai sobrar só duas alternativas em Portugal, porque Portugal é muito pequeno. É uma empresa que tem mais de 100 anos de fundação, ela é um grupo, né? Então hoje são quase 30 empresas que fazem parte desse grupo, mas iniciou há mais de 100 anos, então é um contexto conservador. São mais de 7 mil colaboradores em volta do mundo, né? Presente em vários países. Ela é uma das 5 marcas mais valiosas em Portugal. E eu também quero fazer um disclaimer que esse trabalho, claro, é o trabalho de um time inteiro de agilistas, né? Vai eu entre 9 e 11 pessoas que estavam fazendo esse trabalho. Então, a gente vai falar um pouco sobre aplicar agilidade no trabalho do agilista, que algumas vezes, né, a gente esquece, né, que essas boas práticas elas vão ter resultados, inclusive na nossa atuação enquanto agilistas. Então, transparência, inspeção, adaptação faz parte do nosso próprio processo de melhoria do nosso trabalho como time de agilistas, mostrar a mágica que aconteceu, né, para a gente alinhar OKRs e Kanban para ajudar a disseminar essa agilidade e apresentar os estudos, certo? Então, alguns conceitos, né? A gente vai falar sobre KMM um pouquinho, que é o Kanban Maturity Model, um framework do David Anderson e da Theodora Botcheva, que ajuda você, com práticas, a separar os seus times ou as suas empresas em níveis de maturidade e sugere práticas para que você gere um estresse adaptativo e evolua aquele time no sentido de melhorar a agilidade e as suas possibilidades de exercer melhoria contínua. Vamos falar de Kanban, que é o nosso querido fluxo contínuo. Mas por que eu trouxe essa imagem que é a tradicional do livro e não o do fluxo contínuo, né? Porque essa imagem, ela lembra a gente dos pequenos atos de liderança. Então, o Kanban tem os princípios, tem as práticas, mas é uma coisa que é importante a gente lembrar, que são os pequenos atos de liderança. Então, quando a gente tem a visualização do trabalho, tem a visualização dos problemas e tem pessoas que estão tomando atos de liderança, pequenas decisões do dia a dia para melhorar aqueles problemas, que faz a gente prover a melhoria contínua. Né? Vamos falar também de OKR, já falamos bastante aqui, né? Objetivo, resultado-chave. O objetivo é aquele meu sonho e o OKR é o que vai tangibilizar o nosso sonho. Fit for Purpose é um framework que ajuda a gente a ajustar com uma visão de produto as ações que a gente vai ter na nossa empresa para melhorar o atendimento ao nosso cliente. E Flash Levels, né, que é um framework que vai apoiar a comunicação entre os times dentro de um mesmo nível, que vai apoiar a comunicação entre os diversos níveis dentro da empresa, para que a gente consiga ter um alinhamento e todo mundo para o mesmo lado de uma forma alinhada. Ok, então, indo para a nossa narrativa. Né? Como que começou a implementação de agilidade lá nessa empresa de energias? Né? Começou com o Scrum, né? Como a maioria das grandes empresas começa. Né? Começou com o Scrum e trouxe diversos benefícios. Então, um dos principais benefícios de você levar Scrum para uma empresa grande, para uma empresa que tenha lá um comportamento waterfall, um comportamento conservador, é importar o ciclo de feedback. Então, como o Scrum ele já sugere lá, sprint de 2 semanas, você já vai ter pelo menos um ciclo de feedback mais curto, você já vai ter papéis que trazem mais accountability. Então, quando você leva o papel de Product Owner, que para você, sim, uma coisa que é importante eu falar no disclaimer, né? É um sentimento, porque não tem dados para isso, mas a maturidade em termos de agilidade em Portugal, ela é diferente do que a gente está acostumado a ver
aqui no Brasil, certo? Então, por incrível que pareça, né, a gente tem aquela ideia que na Europa tudo é mais evoluído, mas eu diria que ela está como a gente estava ali há uns 5 anos atrás. Então, quando a gente leva papéis estabelecidos, encurta o ciclo e coisas que para a gente aqui do dia a dia pode parecer óbvio, para eles ainda traz bastante novidade e resultados, né? Então, ciclo mais curto, os papéis foram muito importantes, então ter um Product Owner responsável por priorizar aquele backlog, por responder as perguntas daquele produto e alinhar tudo em volta daquele produto, trouxe bastante ganho. Os eventos, então a gente tem uma retrospectiva, tem um planejamento, essas coisas todas do Scrum, que no início trouxe benefício para vocês, trouxe muito benefício lá também, né? E quando a gente consegue uma maturidade nessas práticas, começam a emerger algumas dores, né? Por quê? Porque como o trabalho lá acontece em ciclos muito mais longos, né? A gente acaba tendo mudanças de prioridade dentro do time, que para o time ele não consegue entender o que está acontecendo, né? A gente tem uma questão de como tem muitos times que são terceirizados, tem muitos times cujos colegas não têm um contrato de pagamento da atuação naquele time baseado em métricas waterfall. Começou a ser caro, né? Tipo, por que eu estou pagando 4 horas por semana para os meus terceirizados ficarem ali naquelas reuniões, né? Sensação de falha, o ciclo deles é mais longo, então os itens não terminados na sprint também eram uma dor. Interações com times não ágeis gerava dependências e o time to market continuava longo. Uma distorção muito comum também foi aproveitar para o papel de Product Owner os gerentes, e isso gera conflitos de interesses muito grandes lá na equipe, por exemplo, com essa questão do consumo de horas para ritos e tudo mais. E com todo esse contexto de ser caro, de não ter a prioridade clara, de não saber para onde o time está indo com clareza, acaba que a palavra agilidade ficou mal vista dentro daquele contexto. Então, quando eu falava para o time de agilidade, a mensagem que dava assim, você é o time do cotovelo, é o time que me obriga a fazer coisas sem sentido, né? Num ponto que a gente fez um rebranding, então trocou o gerente da área de agilidade e a gente não era mais equipe de agilidade, a gente era equipe de efetividade. Então a gente passou a ter uma visão mais de eficiência, mais de métrica, fez um rebranding, porque quando a gente chegava para falar que estava levando agilidade, já gerava uma resistência nos times que a gente estava facilitando, né? Certo. E aí, teve aquele contexto, né, Scrum, não sabia para onde estava indo, e foram tendo algumas evoluções no nosso contexto. Então, teve uma implantação de OKR no nível estratégico, então, o CEO da empresa levou essa visão de OKRs estratégicos, estava tendo check-ins, né, check-ins frequentes, não era uma comunicação bilateral, mas estavam tendo check-ins, começou a ter visibilidade, foi um ganho. Esse evidence que rodou é uma atuação da K21, o Tony, que é a K21, estava lá na época, e rodou um evidence que é um framework onde a gente roda sprints diárias com todos os ritos de uma sprint em um dia. E esse evidence, com o patrocínio que conseguiu, foi muito importante para ter um marco, a gente vai falar mais. E o primeiro reforço da equipe de agilistas foi quando eu entrei. Então, até aqui, eu ainda não estava no contexto, né? Para o evidence acontecer, foi muito importante o alinhamento das estrelas, né? Então, como tinha esse contexto de várias distorções, foi um trabalho, foi um custo, conseguir um patrocínio para alinhar o fluxo de trabalho, conseguir que os terceiros, que as áreas internas que colocavam as coisas em produção, por exemplo, estivessem disponíveis. Então, foi feito todo um alinhamento interno para selecionar uma fatia independente. E o grande ganho da gente conseguir, da gente ter esse esforço e conseguir rodar
2 meses, a gente há 2 anos, a gente conseguiu selecionar uma fatia e finalmente colocar alguma coisa daquele produto na rua. A gente conseguiu isso em 3 meses, né? E colocar uma coisa na rua, apoiado por efetividade, foi uma coisa muito importante para a gente conseguir visibilidade. Então, quando a gente ia nos times, a gente falava, a gente é o time que conseguiu entregar em 3 meses o que vocês estavam fazendo até hoje, vocês não conseguiram fazer em 2 anos. Isso já começou a mudar a visibilidade da área de agilidade dentro da agroindústria. Então, para a gente foi muito importante ter um case interno para conseguir avançar, certo? Aqui tem o processo do OKR, né, com algumas distorções iniciais que aconteceram, mas mesmo com essas distorções, já houveram benefícios. Que foi? A gente teve conhecimento geral de para onde a empresa estava indo naqueles momentos, né? Então, quando tinha um check-in, que o CEO estava lá, os diretores estavam lá, eles estavam discutindo os sucessos e os insucessos que aconteceram naquele trimestre, os demais trabalhadores, né, todos os trabalhadores das diretorias estavam convidados, eram check-ins online, eles tinham uma proximidade maior com o que a organização estava planejando, com os sucessos e os insucessos da organização. Então, o OKR foi muito benéfico para ter uma visibilidade e também para gerar conversas ricas, né? Quando o que vinha para o check-in virava conversa de corredor na empresa. Então, você conseguia disseminar os key results e disseminar os esforços que estavam sendo acontecidos de uma forma orgânica. Isso foi muito importante no nosso contexto, né? Teve algumas dores nesse processo. Quem nunca, né, pelo menos nas implementações de OKR que eu acompanhei, isso é uma coisa que acontece muito, né, pegar os KPIs da empresa e disfarçar de key results. É um problema porque gera sandbagging, gera key results muito fáceis de serem atingidos. Foco apenas nos key results, então quando a gente via algumas discussões ou algumas apresentações que as lideranças faziam, muitas vezes vinha o key result e eles esqueciam de colocar o objetivo e as pessoas deixavam de ver para onde elas estavam indo de qualquer forma. Objetivo muito amplo ou muito genérico. E também ansiedade do agilista. Por quê? Porque quando você chega numa implementação e observa que estão acontecendo distorções clássicas e que você já sabe que aquele objetivo não vai ser mensurável ou que aquilo está amplo demais, a nossa ansiedade vai estar na largada, é corrigir para que aquele OKR saia perfeito na largada e que a gente não tenha prejuízos quando for acontecendo, né? Mas cada empresa tem o seu ponto de maturidade, cada liderança tem o seu ponto de maturidade. Então, se você treinou, se você explicou e mesmo assim aquele OKR veio de uma forma que não vai ser acompanhável, que você já sabe que não vai ser acompanhável, mas a pessoa que criou não sabe, a gente precisa deixar ela passar por uma experiência desagradável de ir um check-in com o CEO, com uma diretoria acima dele e ele ter que passar a vergonha de não ter a métrica. A partir disso, não vai acontecer mais. Então, eu ficava numa luta de tentar fazer o negócio perfeito na saída, mas que só aconteceu, só melhorou quando a gente passou pelo primeiro check-in, eles viram o que ia acontecer e aí, a partir de então, eles ajustaram. Então, um pequeno estresse, um pequeno sofrimento naquela equipe vai ser muito mais benéfico do que o esforço nosso, muitas vezes, de tentar fazer tudo sair perfeito na largada. O que mais? Reforço na equipe de agilistas, né? Eu entrei, entrou mais um colega e teve alterações, né, na equipe de agilistas ao longo do tempo. E quando a gente tem alteração na equipe que a gente está facilitando, a gente sabe, né, pelo modelo de Tuckman, que vai ter uma queda na performance, né? Então a gente pode olhar esse reforço da equipe, tanto pelo modelo de Tuckman, quanto lá pelo J do Kanban, né, que quando a gente tem uma alteração no time, a gente vai ter uma perda de performance. Então, teve alterações no time de agilistas, teve alterações nos gerentes dos times. Então, a gente teve períodos de queda de
que quando a gente, graças a Deus, uma das alterações foi inclusive eu chegar no time. Então, o time perdeu performance, mas depois ele estabiliza e vai ter uma performance melhor, é o que a gente espera. Né? Ok. E aí eu trouxe essa parte do nível de maturidade, que é para convidar todos a olhar para a sua prática, para o seu time de agilistas, também com uma visão de KMM. Então, quem que é o meu cliente como time de agilista? Né? Como que é a minha organização para atender esse cliente? Eu consigo atender ele com estabilidade? O meu resultado de trabalho é reprodutível? Né? Eu dependo de estrelas individuais no meu time ou o nosso resultado tem reprodutibilidade? Então, eu trouxe isso daqui porque para a gente foi importante. Né? A gente estava num cenário onde a gente tinha resultados bons, mas ele era dependente de estrelas individuais. O time todo era muito bom, mas quando a gente precisava substituir um agilista, ou quando tinha aí uma troca entre times, a gente não tinha reprodutibilidade. Então, eu poderia dizer que o time de agilistas naquele momento era maturidade 1, né? Não tinha consistência nos resultados. E o que foi feito? Né? A gente rodou um static para a gente mesmo, para modelar o nosso processo, dando visibilidade do nosso trabalho com as mesmas ferramentas que os nossos times tinham, visibilidade do trabalho deles, escolhemos as cadências e selecionamos métricas para aplicar. Então, a gente usou como métrica de efetividade o Fit for Purpose e um Health Check que a gente rodou nos times. Certo? Então, esse aqui é o resumo do nosso processo de trabalho, que foi modelado no estágio, que a gente não tinha essa consciência, né? Foi durante a modelagem que a gente pegou. Então, como que é o nosso processo como agilista para levar a agilidade para um time novo? Tem entradas, que é o diagnóstico de times, métricas de eficiência mais o que houver. Depois, tem a preparação, que é obter patrocínio para ter os leads, gerar um momento, né? Gerar uma motivação para a mudança, que quem está acostumado a trabalhar com câmera sabe que essa motivação para a mudança é muito importante. É um workshop de 2 horas, que a gente falava sobre teoria de fluxo, teoria de filas e tudo mais. Ok. Configurava ferramentas, dava treinamento nas ferramentas necessárias. Começava a operação. A operação é a gente facilitando os times. Né? Então, a gente facilitando os times. Um dos passos iniciais era identificar uma liderança emergente. Por quê? Para a gente escalar a agilidade dentro daquele contexto e poder atender mais times, cada time tinha um ponto focal para que a gente pudesse reunir com aquele ponto focal quando precisasse fazer mudanças de uma ordem. Né? Então, muito importante a liderança emergente. Certo? Acordar sobre as entregas e sobre os outcomes. E aí, teve o nosso Gemba, né? Então eram 3 meses de acompanhamento dos times, 3 cadências, né? 3 feedback loops. A primeira, o agilista facilitando, a segunda, ambos, e a terceira, a liderança emergente já facilitava as cadências dentro de cada time. Né? Então, tinha um acompanhamento nosso, one-on-one, com essas lideranças emergentes, feedback loops, isso mesmo. E terminou os 3 meses, era sob demanda, então a liderança que a gente identificou, o ponto focal da agilidade, estava livre para entrar em contato com o time de efetividade sempre que necessário. Né? As métricas, a gente rodava um health check na largada, depois rodava um health check no final de cada cadência. Não vou poder entrar em detalhes, mas fico feliz em compartilhar um café no LinkedIn, enfim, quem quiser, a gente pode dar mais detalhes sobre esse health check. E o Fit for Purpose na largada e no final das 3 cadências, porque quando terminava as 3 cadências era o final da atuação mais próxima do agilista com aqueles times. Né? Então a gente queria saber uma diferença aí do atendimento na largada e no final da atuação. Certo? E como que a gente dava visibilidade? Né? Os tickets de trabalho. Anteriormente a esse trabalho, o nosso ticket era muito grande, né? Era um ticket que representava toda a atuação do agilista naquele time, mas a partir de então, para cada ponto daquele fluxo que eu mostrei, que era um ticket novo, então melhorou a nossa visibilidade. Né? Informações dos times no board do Miro. O health check organizado por times, então a gente conseguiu
gera, né? Então, foram esses 3 momentos, né? 3 visibilidades importantes. O nosso trabalho no board de tarefas, as informações alinhadas e o health check visível numa visão de times em conjunto para que a gente possa organizar o nosso próprio backlog. Resumo do nosso processo de trabalho, né? Entra um novo pedido, são criados os itens lá no Monday, visibilidade das informações que a gente alinhou, as cadências com os indicadores que a gente tiver. Chegou num ponto que essa visibilidade estava tão redondinha que a área de pessoas, que é uma das primeiras áreas que a gente entrou, começou a usar insumos dessa nossa atuação. Então, a evolução do Fit for Purpose, a evolução das distorções que a gente identificava no Health Check, como insumos para gerar KPIs e OKRs. É uma distorção? Em alguns momentos foi, mas foi importante para a gente conseguir, dentro da empresa, ter mais visibilidade e conseguir ter mais atuações, né? Ter mais times para agir. Né? Ganhos, né? Um workshop antes dessa reformulação, para a gente começar um time, a gente gastava 16 horas de um time, né? E isso é muito caro. E acontecia que gerava retrabalho, porque a gente rodava o workshop e quando começava no Gemba mesmo, começava a rodar com os times, eles apareciam com as dúvidas do que a gente já tinha tentado explicar na largada, né? Então, a gente tirou essa visão de explicar a teoria necessária para gerar o momento, gerar motivação para a mudança apenas. Então, a gente reduziu para 2 horas, as 16 horas que a gente gastava inicialmente. Então, em termos de custo, ficou muito mais barato dar a largada em um time. E assumimos que a teoria vai ser diluída ao longo da atuação dentro dos times e isso funcionou bem, certo? Vou avançar para a gente mostrar aqui aonde como é que a gente conseguiu prover. E com essas alterações, a gente já conseguiu aumentar a maturidade do nosso time de agilidade, né? Então, a gente deixou de ser uma maturidade inicial ali, que é só voltado para o próprio time, para já ser uma maturidade 2, transição para 3. Então, uma maturidade onde você já consegue ter práticas fit for purpose, que é a maturidade 3. Né? Uma empresa maturidade 3, né, uma empresa fit for purpose, ela já é saudável o suficiente para sobreviver no mercado. Então, a gente entende que quando o nosso time de agilistas chegar na maturidade 3, a gente já vai estar tranquilo como provedor de serviço dentro da organização. Né? Um ponto importante é a concorrência com outros surveys. Né? A gente tinha lá que tem que tomar cuidado com a quantidade de pesquisas que a gente faz para não ter esse problema. O que a gente fez? Né? Custo zero adicional. Né? A gente levantou as perguntas, botou num Forms do Microsoft que já vem no Office 365, trabalhou no Excel e isso teve um custo nosso de trabalho grande, né? Mas é um MVP, e gera informação. Né? Então, através disso, o Health Check tinha 16 perguntas e a gente fazia uma análise estatística sobre ele. Né? Por que eu trouxe isso daqui? Porque isso daqui é de graça. Né? Assim, é de graça no sentido que a gente até hoje, pelo menos até quando eu saí de lá, não conseguiu fazer com que a TI provesse com o Power BI, com as tecnologias lá, o Health Check da forma que ele deveria ser. Se a gente estivesse esperando o investimento em fazer da forma que a gente acredita que deveria ser ter acontecido, eu não estava aqui explicando para vocês que até hoje, porque ainda não ia ter começado. Né? Então, tentar ver dentro dos recursos que a gente tem, como que a gente pode implementar as coisas que a gente acredita. Né? Então, ganhos que ele teve, né? E um ponto que a gente gosta de lembrar que o Health Check é uma autoavaliação. Então, é importante introduzir checkpoints, né? Então, como a gente conseguiu uma análise estatística elegante, conseguia saber quem estava fora do desvio padrão, quem eram os outliers ali dos grupos que a gente tinha evoluído, uma vez que você tem consistência nos dados, você consegue visitar e acompanhar aqueles times que são os outliers, tanto para cima quanto para baixo. Certo. E,
fit for purpose da mesma forma, né? A gente rodava no início e no final do processo, né? E da mesma forma como o MVP, que está assim até hoje. Roda forms, trabalha no Excel e gera a informação que a gente precisa e sobe para ter a visibilidade necessária. Certo? Ok. Então, a gente fez tudo isso. O nível de time estava funcionando bem, com os processos bem azeitados. O OKR lá em cima estava funcionando bem. Mas e aí? Meu OKR tem iniciativa? Tem alguém fazendo alguma coisa para andar com o meu OKR? Ou o meu time aqui trabalhando, ele está trabalhando para qual resultado que a empresa está perseguindo? A gente não tinha essa visibilidade, né? A gente azeitou bem o OKR, azeitou bem o time aqui embaixo trabalhando, mas ainda não tinha uma visibilidade de para onde a gente estava indo. Né? E aonde que a gente foi buscar referências, né, para ajeitar essa situação? Nos flight levels, né? A gente viu que aqui nível operacional do time estava ok, nível lá em cima estava ok, mas aqui embaixo, aonde da cola, né, onde a comunicação acontece, no nível do flight level 2, a gente não tinha olhado com carinho ainda, né? Então, o que aconteceu, né? Resumindo a jornada, a gente foi tendo o OKR lá em cima no nível estratégico, que foi avançando, até que chegar numa necessidade de alinhamento do OKR com a equipe que é português de Portugal, como time. E o Scrum foi evoluindo, né? Até que a gente foi tendo lá uma visão mais kanbanizada e chegou também na dor, que é a alteração das prioridades do backlog sem estratégia visível. Né? E como que a gente fez para dar essa liga, né? Onde que estava faltando a gente olhar? Né? O Flight Level 2, gente. O nível tático que não tinha ninguém olhando naquele momento, né? Então, a gente, na mesma ferramenta lá de visualização do trabalho, a gente criou um quadro de Flight Level 2 que vai apoiar a que a gente consiga ter essa visibilidade. Então, a partir do momento que a gente colocou esse quadro, passou a ser possível visualizar qual iniciativa está ligada em qual OKR. Passou a ser possível, mas ainda não estava preenchido, né? A gente apenas visualizava na ferramenta. Então, o processo de desdobramento do OKR nesse contexto, ele foi puxado por ter um quadro de Flight Level 2 lá. Então, quando a gente passou da visibilidade para as pessoas preencherem qual que era o time que estava colaborando com aquela estratégia no nível de Flight Level 2, o desdobramento ocorreu naturalmente. Foi da melhor forma? Não foi. Eles escolheram desdobrar por Key Results, né? Então, um OKR estratégico tem Key Results estratégicos, os Key Results estratégicos viravam os objetivos do nível tático e os Key Results do nível tático viravam os OKRs do nível operacional. Não é a forma que eu acredito que seja a melhor, mas para quem não tinha visualização, passou a ter, né? E aqui é onde a mágica aconteceu no nosso contexto. Então, se as coisas não estiverem fluindo bem, é uma coisa que vale a pena olhar. Certo? Certo. Então, lições aprendidas nesse processo. Né? Se eu pudesse dar só uma frase, a mágica acontece no Flight Level 2. Né? Quando a gente tem uma visão de níveis de voo e a gente entende precisa ter um nível de voo intermediário entre você estar lá na estratégia da empresa e você estar aqui olhando para o seu time, isso ajudou muito a azeitar a comunicação e a azeitar que as coisas acontecessem da melhor forma. Tá? Que mais? Cultura de desafio, né? Considerar o grau de maturidade do seu time. Então, aquela história de ter a paciência, de deixar alguns pequenos erros acontecerem para que os times e as lideranças evoluem, para a gente é muito importante. Ok? E também lembrar da gente mesmo, né? Que a gente como agilista tem uma ansiedade de fazer tudo acontecer bem na largada, mas que nem sempre isso vai acontecer e faz parte do processo, né? Não esperar as condições ideais. Então, se a gente tivesse esperado condições ideais para ter patrocínio, para ter o health check, para ter as coisas, não ia ter acontecido.
E é isso, uma mudança pequena numa organização grande pode ter um impacto muito grande. É isso. Aqui, como a gente acredita muito em feedback, mas quem puder depois colaborar oferecendo um feedback sobre a apresentação, e está aberto para perguntas. Se vocês não se importarem, eu vou fazer um selfie. Sorriu? Boa tarde, meu nome é Eduardo.